Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso ITEB. Eu sou o professor Gerson Alves e estou lecionando para vocês a matéria Evangelhos. Para nós aqui do ITEB é um prazer muito grande tê-los como nosso aluno, já nessa jornada de conhecimento, de conhecimento teológico, onde temos visto grandes descobertas acerca da teologia. E hoje nós começamos uma nova etapa que é sobre os evangelhos, Estaremos falando sobre os Mateus, Marcos, Lucas e João, o mundo dos evangelhos, a construção teológica de cada evangelho, a finalidade de cada um. Então, te convido a pegar a sua Bíblia, pegar aí já os seus slides que você já recebeu via grupo, também seu caderno para anotação, que é importante tudo aquilo que falarmos aqui, tá bom? Bem, antes de nós começarmos a falar acerca dos evangelhos propriamente dito, nós iremos estudar um período muito importante para a compreensão dos evangelhos. Nós sabemos que os evangelhos relatam a história de Jesus e o mundo em que Jesus vai ser inserido, culturalmente, socialmente, religiosamente. E para que tenhamos um entendimento de tudo aquilo que está acontecendo ali nos evangelhos, entendemos algumas instituições que os evangelhos nos apresentam, como o Sinédrio, como templo, sinagoga, algumas articulações políticas que acontecem lá nos evangelhos. É necessário que nós estudemos um tempo que ficou conhecido como período interbíblico. Nós vamos, então, estudar um pouco sobre isso, esse período que aconteceu nesse período interbíblico, nesse período intertestamentário. E é interessante que nós entendamos que o período interbíblico ou período intertestamentário, esse é o momento histórico que compreende o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, ali no finalzinho do Antigo Testamento, de Malaquias, até a chegada do Messias lá nos Evangelhos, houve um espaço de 400 anos. Na narrativa bíblica, passaram-se cerca de 400 anos entre a época de Neemias, que é o período histórico em que o livro de Malaquias está sendo escrito, que é o último livro do Antigo Testamento, e o nascimento de Cristo, apontado lá nos evangelhos de Mateus, que é o primeiro evangelho que o Novo Testamento nos apresenta. Então, esse período entre os dois testamentos é conhecido como período interbíblico, ou período intertestamentário, ou também conhecido por muitos como anos de silêncio. Tá? E ano de silêncio, porque durante esse tempo, chamado período interbíblico, período de silêncio, não houve nenhum registro de uma palavra profética da parte de Deus para o povo de Israel. Então, o profeta que era muito comum na cultura judaica, o profeta que aparece de forma muito comum nos escritos do Antigo Testamento, que era o porta-voz de Deus com o povo, nesse período intertestamentário, o povo fica desprovido dessa figura profética. Então, por isso que esse período interbíblico é conhecido como o período do silêncio de Deus. Entretanto, muitas coisas significativas vão ocorrer nesse período, muitas coisas importantes para a construção do Novo Testamento acontecem justamente nesse período interbíblico. Por isso, a importância de começarmos a estudar o Novo Testamento a partir do período interbíblico. Por quê? Porque durante esse momento histórico, nós podemos dizer que o mundo que será descrito lá no Novo Testamento estava em formação. Então, enquanto está acontecendo o período interbíblico, o mundo que nós iremos conhecer a partir do Novo Testamento está em formação. Logo, então, o conhecimento dos fatos que ocorrem dentro do período interbíblico é fundamental para um melhor entendimento do contexto histórico do Novo Testamento.
Então, por isso que nós começamos a estudar o Novo Testamento a partir do período interbíblico, tá bom? Então, dito isso como introdução, quero que você pegue aí o seu slide, para que nós possamos, então, compartilhar a tela para que você entenda e você possa ter acesso a esse período chamado período interbíblico. Bem, vamos recuar até o ano de 538 a.C., que é o tempo do início do período persa, que vai durar aproximadamente 330 anos antes de Cristo, tá? Os persas vão conquistar aí os babilônicos, que por sua vez já haviam conquistado Jerusalém em 568 a.C., e isso acabou resultando no domínio da Pérsia sobre os judeus por aproximadamente 200 anos, tá? Então, nós vamos recuar até aí. Então, o período interbíblico, ele é o período do silêncio de Deus, como nós falamos. É o período onde Deus não levanta nenhuma voz profética. Deus não... a figura preeminente do profeta que o povo de Israel conhecia, né, desde os primórdios, desde lá de Elias, desde Moisés, né? Nesse período, essa figura fica desprovida. Israel, então, fica sem ouvir a voz de Deus por 400 anos. Por isso, o período de interbíblico, ele é um período de muita dúvida, período de muitos enganos, de insegurança, de domínios, mas, sobretudo, de esperança. Dúvidas, enganos, insegurança e domínio, justamente porque Israel perde a comunicação com os céus. Imagina, nós que estamos vivendo aí no mundo, nós podemos ter um pouquinho dessa ideia quando nós ficamos sem redes sociais. Imagina, nós temos a rede social, que é o canal que nós temos para comunicar com o mundo. Quando as redes sociais entram em pane, nós ficamos completamente ilhados, né? Sem saber o que está acontecendo. Esta foi a sensação que os judeus tiveram por 400 anos. Ilhados, não sabiam qual era a vontade de Deus, não sabiam quais eram os desígnios de Deus, não sabiam quais eram as ordens de Deus, porque a figura do profeta, que era encarregado por esse serviço, foi tirada deles por 400 anos. É um período de dúvidas, né? Um período de dúvidas. Não havia ninguém para responder aonde estava o Cordeiro de Deus, não havia ninguém para dizer onde estava o Deus do juízo, né? São perguntas que vão ecoar durante todo esse período. O Cordeiro de Deus só vai aparecer lá em João, quando João Batista, vendo Jesus passar, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O juízo de Deus só vai aparecer em Jesus quando ele diz: eu vim para julgar o mundo, né? Então, é um período de muitas dúvidas e muitas respostas. Bem, nós podemos dividir esse período para nós entendermos um pouco. Como eu disse, não existe nenhum estudo do Novo Testamento, ele pode ser completo sem que se tome em considerações os fatos históricos que aconteceram nesses 400 anos, que se passa entre a profecia de Malaquias até o nascimento de Jesus Cristo, relatado nos evangelhos. Esse período, também chamado de período interbíblico ou período de silêncio de Deus, pelo fato de Deus não ter surgido em Israel nenhum profeta inspirado, é um período onde fatos históricos serão importantíssimos para o entendimento do Novo Testamento. Por isso que nós estamos falando sobre ele. É um período de grande atuação do nosso Deus na história, preparando o mundo para que venha a plenitude dos tempos. Isso é importante e merece um comentário. Quando nós falamos que o período interbíblico é um período de silêncio de Deus, onde não houve profetas, não queremos dizer com isso que foi um período de férias de Deus. Quando falamos que o período interbíblico é o período de silêncio de Deus, não queremos dizer com isso que é um período onde Deus se ausentou da história. Não. Pelo contrário, é o período onde Deus trabalha de forma cabal para preparar o mundo para a primeira vinda de Cristo. O mundo do Novo Testamento, o mundo no qual o Novo Testamento deverá ser
construído, deveria estar preparado para a chegada do Messias. E quando eu digo preparado, não quero dizer organizado, mas preparado para propósitos divinos, preparados para o projeto de Deus. Então, esse período de 400 anos, onde Deus não levanta um profeta inspirado, ele está trabalhando nos bastidores da história, preparando o mundo para que o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, pudesse vir para resgatar aqueles que estavam sobre a lei, a fim de que eles recebessem a adoção de filhos, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 4, verso 4 e verso 5. Então, quando você ouvir falar de silêncio de Deus, período interbíblico, não imagine Deus deitado numa rede, tomando a Coca-Colinha gelada e deixando o mundo ao seu bel prazer, largar a sua própria sorte. Não, isso nunca aconteceu, isso nunca vai acontecer. Deus jamais se ausentará da história. A teoria do Deus ausente, que é o deísmo, surgida lá no século XVIII, ela é uma falácia, né? O deísmo diz que Deus criou o homem e largou o homem à deriva. Mas não, Deus sempre esteve presente. Só que houve um período em que ele esteve presente, mas silenciosamente, que é o período que nós estamos estudando, que é o período interbíblico. Tá bom? Podemos dividir esse período em 4 partes. Durante esse período, 4 grandes impérios vão surgir. O Império Persa, que eu acabei de comentar um pouquinho agora com os irmãos, que vai surgir no ano 430 a 331 a.C. Um segundo império que surge dentro do período interbíblico é o Império Grego, do grande Alexandre o Grande, que vai surgir ali nos idos de 331 e vai durar até 167 a.C. Um quarto império, um terceiro império, na verdade, que surge ainda dentro do período interbíblico, é o período do Macabeus, né, o Império Macabeu, que surge ali no ano 167 e vai até o ano 63, quando, então, o último dos impérios surge, que é o Império Romano, que é o império onde Cristo vai nascer e todo o Novo Testamento, inclusive os evangelhos, serão escritos, tá bom? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Então, esses são os 4 grandes impérios que surgem no período interbíblico. Agora, então, vamos recuar, então, até o ano 536, 38, né? Que é o tempo do início do Império Persa, que dura até aproximadamente 330 a 331 a.C. E aí os persas, eles vão conquistar os babilônicos, né? Daniel, capítulo 5, vai falar sobre a invasão do Império Medo-Persa dentro do Império Babilônico. Você deve conhecer a história. Daniel, capítulo 5, quando o rei Belsazar vai dar uma grande festa para os seus grandes, e no meio da festa ele decide mandar trazer os utensílios que estavam no templo, utensílios esses que Nabucodonosor, seu avô, tinha trazido de Jerusalém na ocasião em que a Babilônia invadiu a Jerusalém. E então Belsazar, no ápice de loucura, ele está dando uma festa ao deus Dionísio, que é o deus do vinho, ou o deus Baco, que é o mesmo Dionísio, só que o nome trocado, Dionísio dos gregos, Baco dos romanos, né? Mas é o mesmo deus. Então, ele vai querer tomar vinho na taça que estava no templo de Deus, aonde surge a escrita na parede, Mene, Mene, Tekel, Farsim. Não há ninguém no Império Babilônico que consegue trazer a interpretação desse texto, a não ser Daniel. Daniel chega e interpreta que naquela noite o Senhor estava pesando o domínio da Babilônia na balança e Babilônia tinha sido achada em falta, não havia atingido o peso necessário. Deus estava dividindo aquele reino entre os médios e os persas, e naquela noite, então, a Babilônia estaria terminado. Então, os persas, eles conquistam as Babilônias, que, por sua vez, já haviam conquistado Jerusalém, né? Então, os persas vêm dominar agora a Babilônia, que havia dominado Jerusalém
em 568 a.C. Esse Império Babilônico termina no domínio da Pérsia, quando Ciro e Dário invadem a Babilônia, né? Invadem a Babilônia, quando então a Pérsia agora passa a dominar os judeus, e vão dominar os judeus aproximadamente por um período de 200 anos. Nesse período persa, os judeus eles foram liderados por sumos sacerdotes que tinham permissão para seguirem suas práticas religiosas. Então, ao contrário do que fizeram os assírios e babilônicos, assírio com Artaxerxes e babilônicos com Nabucodonosor, os persas, então, procuram repatriar esses povos. Ou seja, Ciro permite que os judeus voltem para Jerusalém e reconstruam o templo. Quem vai contar essa história para nós é as crônicas, Esdras, Neemias e Ageu. São os livros que vão contar sobre essa repatriação, esse retorno de Israel para Jerusalém, dos judeus para Jerusalém, né? Na ocasião em que a Pérsia está dominando o mundo. Então, Ciro permite que eles voltem para Jerusalém e reconstrua. É interessante que 3 nomes são importantes aqui, nessa reconstrução da história de Israel sob o governo da Pérsia. Neemias, Esdras e Zorobabel. Tá? São os 3 nomes. Neemias reconstruindo as fortalezas, porque ele reconstrói os muros. Esdras devolvendo a palavra ao povo, porque Esdras é um grande pregador. E Zorobabel reconstruindo o templo, por ser um parente distante do rei Davi. Tá bom? Então, esse é o período persa. E aí, durante todo esse período do governo persa, eles permitiram que os judeus observem as suas ordenanças religiosas sem nenhum tipo de interferência. Então, Ciro tem aquela política da boa vizinhança. Embora eles sejam um governo dominante, mas os judeus podem, sim, observar suas ordenanças religiosas sem nenhuma interferência do rei da Pérsia. E aí o governo da Judéia vai ser exercido pelo sumo sacerdote, tá? Que vai prestar conta ao governo da Pérsia, como eu acabei de falar. Então, nesse período em que a Pérsia está dominando, os judeus são liderados por sumos sacerdotes. E esses sumos sacerdotes, eles têm permissões para que possam seguir sua prática religiosa, né? E nessa mesma época aqui que nós estamos falando, por volta de 430 a.C., é onde o profeta Malaquias vai estar exercendo o seu ministério, tá? Dentro desse período persa. Bem, por outro lado, voltando a falar aqui dos sumos sacerdotes, por outro lado, o cargo de sumo sacerdote deixa de ser um cargo teocrático. Vocês devem se lembrar que a figura sacerdotal, muito importante na liturgia judaica, era um cargo onde a prerrogativa de empossamento era de Deus. Deus fala para Moisés, lá no livro de Levítico, que o sacerdote deveria ser imposto por ele. Mas aqui nesse período persa, o sumo sacerdote agora passa a ser um cargo político, o que posteriormente vai gerar muitos problemas. Lutas para ocupá-los eram marcadas por inveja, por intriga e até assassinato. Então, perceba que começa agora, nesse período persa, com toda essa liberdade política que eles recebem, o cargo de maior eminência na religião judaica perde a sua característica principal, que era um cargo única e exclusivamente religioso, agora passa a ser político. É por isso que, quando você chega lá nos evangelhos, você tem 2 sumos sacerdotes, o Anás e o Caifás, que durante o Antigo isso era impossível. Você não consegue ver 2 sumos sacerdotes no Antigo Testamento. Por quê? Porque a substituição do sumo sacerdote se dava pela morte do anterior. Né? Já quando esse cargo passa a ser político, eles começam a ser empossados de acordo com a graça do imperador.
Tá bom? Por isso que você tem 2 sumos sacerdotes lá nos evangelhos. Tá? Aqui você tem uma extensão territorial do governo da Pérsia. Bem, sobre o governo da Pérsia, até a segunda metade, agora vamos entrar no governo grego. Em 333 a.C., foi a vez das tropas persas serem derrotadas pelas tropas gregas, na figura de Alexandre o Grande. Na segunda metade ali do século IV, os grandes impérios mundiais, eles tinham suas bases na Ásia ou na África. A Ásia não no continente asiático que nós estamos falando, mas a Ásia Menor, atual Turquia. Então, quando chega em 333, Alexandre da Macedônia, ou Alexandre o Grande, que era discípulo de Aristóteles, o filósofo, ele completamente convencido de que a cultura grega era a força que iria unificar o mundo. Então, Alexandre vai derrotar o exército persa, que estão estacionados na Ásia Menor. Então, é em 333 a.C. que as tropas da Pérsia serão derrotadas por Alexandre o Grande. E aí, então, se dá o início ao Império Helenístico, que vai durar entre 330 a 166/67 a.C. Por quê? Porque Alexandre o Grande ele tem a ambição de unificar o mundo inteiro com a cultura grega, o chamado helenismo. Tá? Então, Alexandre o Grande, de lá da Turquia, da Ásia Menor, ele vai passar pela Síria, ele vai passar pela Palestina, ele vai chegar no Egito, ele vai conquistando, onde no Egito ele vai ser recebido como libertador do povo do domínio do Pérsia, e agora ele vai instaurar ali o domínio grego. Do Egito, Alexandre vai passar para a Babilônia, pela Pérsia, e ele vai estender suas conquistas até a Índia. Por quê? Porque, como eu falei agora, a sua meta é implantar a cultura helênica, o chamado helenismo. Né? Ele tem a ambição de unificar o mundo pela cultura grega, o chamado helenismo. Por isso que, embora você tenha a língua mãe dos judeus sendo hebraico, você tem todo o Novo Testamento escrito em grego, porque Alexandre o Grande consegue trazer para o mundo a cultura helênica. Tá bom? A cultura helênica. Então, ele vai trazer essa espécie de globalização. Bem, o Alexandre o Grande, ele vai morrer em 323 a.C. E aí o seu império vai ser dividido entre seus generais. Tá? Então, em cada conquista, em cada país conquistado, Alexandre vai determinar a construção de uma cidade, que deve servir de modelo para as demais, as chamadas metrópoles. E, então, nessas cidades, nas chamadas metrópoles, nas grandes cidades, Alexandre manda construir bons prédios públicos, ele manda construir bons ginásios para jogos, manda construir teatro. Por quê? Porque ele quer estimular as pessoas, ele quer impregnar a cultura grega. E aí, por causa dessa impregnação, essa dominação, essa ideologização de Alexandre, as pessoas vão ser estimuladas a adotar nomes gregos, a se vestir como os gregos, a falar a língua grega, e aos poucos Alexandre vai conseguindo o seu objetivo, que é estabelecer uma língua falada, mundialmente falada, que será a língua grega. Tá? Alexandre, então, vai fazer a mesma política lá do Ciro, ele vai se tornar amigo dos judeus, ele vai preservar as cidades de Jerusalém, ele vai permitir que os judeus observem suas próprias leis, assim como fez Ciro, ele vai oferecer facilidade para que os judeus possam fixar em Alexandria, morar em Alexandria, que é uma cidade que ele constrói lá no Egito, e vai permitir que os judeus que moram ali em Alexandria tenham os mesmos privilégios comparados àqueles que os súditos gregos gozam. Então, Alexandre o Grande também para conquistar aí a sua plebe, o seu povo. Só que quando chega em 23, né, ele vai morrer, mas aqui nós vamos falar.
Então, fascinado com isso, com essa cultura helênica, o povo vai ficar totalmente desvanecido da sua fé. E se a idolatria foi uma pedra de tropeço num período pré-exílico, a cultura helênica vai ser a pedra nesse período. Por isso que João vai defender o cristianismo contra a filosofia gnóstica, por isso que Paulo vai combater as falsas heresias pelo povo de Efésios. Então, perceba, a cultura grega vai ser nociva ao cristianismo. Por quê? Porque muitos vão tentar adaptar a fé à filosofia, pensamentos filosóficos que não corroboram com a fé cristã. Mas só que alguns vão resistir esse helenismo e vão se dedicar com grande afinco ao estudo da lei, que serão os essênios. Então, perceba que Alexandre está construindo uma cultura que, quando nós chegarmos no Novo Testamento, essa cultura vai estar estabelecida, né? Ela vai estar sendo a cultura do mundo. O pensamento é grego. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o culto racional. Por que Paulo vai dizer isso? Por causa do pensamento greco-romano, onde os gregos incutiram no pensamento do povo que o corpo não servia para nada a não ser para pecar. E Paulo, então, vai dizer, não, o seu corpo também tem que ser santificado. Mas Alexandre morre em 23 a.C., com 33 anos de idade. Então, depois de um período de 20 anos de lutas e incertezas, seus generais vão dividir o império em 5 regiões e vão distribuir essas regiões entre si, mantendo, porém, a mesma cultura ou a mesma conduta da helenização do povo. Tá? Então, dessa divisão, então vai ser dividido em 4. Quais são as divisões? Quais são as regiões? Os generais são Licínico, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Esses são os generais. Esses 4 generais vão dividir o império de Alexandre em 5 regiões. Licínico recebe a Trácia e a Ásia Menor, atual Turquia. Cassandro vai receber a Macedônia e a Grécia. Ptolomeu, ou Ptolomeu Sóter, recebe o Egito e o norte da África. Seleuco, a Síria e a vasta região leste da mesma Síria. A Judéia vai ficar sujeita, inicialmente, ao general Antígono Monoftalmus. Ptolomeu Sóter, que é o que vai receber o Egito, ele vai capturar a cidade de Jerusalém num sábado. Tá? Então, a divisão surge, dessa divisão vão surgir 2 dinastias. A dinastia Ptolomaica, que vai vir do Egito, e a dinastia Seleucida, que vai vir na Síria e na Macedônia. Por mais de 100 anos, essas 2 dinastias vão disputar o controle da Palestina. Por isso que Ptolomeu Sóter vai conseguir recuperar ou usurpar a Palestina, tá bom? Então, você tem aqui um quadro geral do que estamos falando até agora, né? Todo o quadro geral do que nós estamos falando. Vamos continuar? Então, sobre o domínio, né? Vamos lá, agora vamos falar da dinastia Ptolomaica. Eu falei que durante 200 anos, por 100 anos, na verdade, essas 2 dinastias vão disputar o controle ali da Palestina, de Jerusalém. Só que a dinastia Ptolomaica, os reis do Egito, eles vão conseguir invadir Jerusalém. Tá? Eles vão conseguir. Enquanto os Ptolomeus estavam no controle, as práticas religiosas dos judeus foram respeitadas. Porém, sob o domínio dos Ptolomeus, os judeus vivem em paz. Tá? Os que moram no Egito constroem sinagogas. Olha a sinagoga aí aparecendo. Nome tão comum no Novo Testamento
Já aqui no período interbíblico você tem a sinagoga, que não surge nesse período, surge na Babilônia, tá? As sinagogas elas são surgidas na Babilônia. Então, os judeus de Alexandria trazem para os gregos, traduzem para o grego a escritura do Velho Testamento, a chamada Septuaginta. Então, enquanto os Ptolomeus, né, os reis do Egito, estão no domínio, Jerusalém vive em paz, tá? As práticas religiosas dos judeus são respeitadas. Mesmo que os sumos sacerdotes continuem na terra, governando a terra, como no período da Pérsia, mas durante a dinastia ptolomaica, os judeus têm paz. Porém, em 198 a.C., os seleucidas assumem o poder, o que posteriormente resultou num período dramático e heróico da história judaica. Vamos falar daqui a pouco. Antíoco III, o Grande, conquista a Palestina, destrói a dinastia ptolomaica e os seleucidas assumem o poder. O Antíoco III, o Grande, ele conquista então a Palestina em 198 a.C., onde vão surgir conflitos entre os helenistas, que são os liberais, e os judeus ortodoxos conservadores. Então, acaba-se a paz. Os primeiros anos dessa dinastia em Jerusalém são anos tranquilos, mas em 175 a.C., quando Antíoco Epifânio, ou Antíoco IV Epifânio, ele sobe ao poder, as coisas ficam mais complicadas. Antíoco vai marchar contra Jerusalém, tá? Ele vai impor um tipo de helenização radical. E ele vai cometer grandes atrocidades. Por quê? Porque Antíoco Epifânio tem o objetivo de acabar de vez com a religião judaica. Entre algumas coisas que ele fez, podemos destacar primeiro, ele marcha contra Jerusalém, ele profana o templo, ele oferece uma porca no altar do templo, ele suspende os sacrifícios diários e ele constrói um altar ao deus Zeus, que era o pai dos deuses dos homens lá do Olimpo. Então, o que Antíoco Epifânio faz? Ele proíbe elementos fundamentais dos costumes judaicos, ele tenta destruir todas as cópias da Torá, ele exige que os deus grego Zeus seja cultuado e ele vai santificar um porco dentro do templo de Jerusalém. Esse é o Antíoco Epifânio, que é uma tipologia do anticristo. É uma tipologia do anticristo. Só que haverá uma revolta, a revolta dos judeus no período dos Macabeus, tá? Então, ele vai escravizar, ainda o Antíoco Epifânio, ele vai escravizar milhares de judeus, ele vai destruir todas as cópias das escrituras, como eu falei agora, ele vai torturar judeus e vai vai obrigá-los a renunciar à fé. Os judeus vão ficar divididos entre os helenistas e os ortodoxos, fato que vai gerar, então, a revolta dos Macabeus, um dos passos mais históricos da história de Israel. Matatias, vamos lá falar dos revoltos macabeus. Matatias é um camponês, tá? Um camponês idoso, de uma família sacerdotal. E ele tem 5 filhos, que são eles: Judas, entre parentes macabeus, Jonatas, Simão, João e Eleazar. Eles vão formar a liderança da oposição ao governo de Antíoco Epifânio. E o conflito, conhecido como a Revolta dos Macabeus, dura 24 anos. Vai do ano 166/67 a 142 a.C. E esse conflito dos Macabeus, ele vai culminar na independência da Judéia em 63, tá? Então, Judas, apelidado de Macabeus, que quer dizer martelo, vai liderar os judeus contra os seleucidas, contra Antíoco Epifânio.
E eles vão conquistar boa parte da cidade de Jerusalém no ano de 164 a.C., onde ele vai purificar e vai rededicar o templo. Judas Macabeus vai encampar em si a mesma autoridade civil e religiosa. Esse conflito, então, quando Simão, último dos 5 filhos de Matatias, morre, a dinastia dos Hasmoneus se transforma também num regime helenista. O povo vai ficar dividido entre os fariseus, os senadores da lei judaica, e os saduceus, que são helenistas, e vão entrar numa guerra fria. Vai haver insatisfação entre o povo devido à corrupção e às brigas entre os membros da família dos real, dos Macabeus, ou seja, dos Ramoneus, tá? E então vai acabar se transformando no regime helenista, comparado aos impostos pelos seleucidas. Aí, entre 103 e 76 a.C., Alexandre Janes chega até mesmo a perseguir os fariseus. Finalmente, em 63 a.C., a dinastia dos Macabeus, ou Ramoneus, chega ao fim numa intervenção romana na disputa entre 2 camaradas, Aristóbulos, ou Aristóbulo II, e Hircano II, filhos de Janeu. Tá? Então, a dominação romana se inicia de forma muito traumática. Por quê? Após um cerco de mais de 3 meses, o imperador Pompeu vai tomar a cidade, vai massacrar os sacerdotes, ele vai até o Santo dos Santos, onde ele tem uma curiosidade de saber como está lá dentro, mas ele não toca em nenhum dos tesouros. Todavia, os judeus nunca o perdoaram por esse sacrilégio. Então, o general Pompeu, que conquistou o Oriente para Roma, ele toma Jerusalém, ele massacra os sacerdotes, ele profana o lugar santíssimo, após ter sitiado a área do templo por cerca de 3 meses. Tá bom? E aí, Pompeu vai invadir Jerusalém, em um só dia ele mata 12 mil judeus, acabaram-se então os anos de autonomia. Em 47 a.C., o Herodes, o Grande, ele foi nomeado rei da Judéia por César, imperador romano. E entre este Herodes, que foi nomeado em 47 por César como rei da Judéia, é esse Herodes que está reinando sobre a Judéia na ocasião em que Jesus nasce. Esse Herodes é tão cruel que o imperador Augusto chega a dizer que ele cuidava melhor dos seus porcos do que dos filhos, numa alusão à maldade dele para com as suas 10 esposas e seus filhos. E Herodes, na tentativa de conquistar os judeus, ele manda reconstruir o templo. Tá bom? A Palestina, quando Jesus nasce, ela está sendo governada pelos judeus, pelos romanos, que é um governo estável, forte poderio militar em Jerusalém. É um governo que vai mandar construir boas rotas marítimas e estradas, quase 100 mil quilômetros entre rotas marítimas e boas estradas. É um governo que tem uma língua universal, que é o grego koiné, devido à helenização. É um governo de grande corrupção moral, miséria e pobreza. E é um governo de muita confusão espiritual. Há uma mistura de muitas religiões, de muito ocultismo. Tá bom? E é nesse período, então, foram longos 400 anos. Nesse período, então, Deus não levanta nenhum profeta para falar com o povo. Deus não revela nenhuma porção das Escrituras. E é nesse período, então, que os livros apócrifos, a palavra apócrifo significa não inspirado. Nesse período, então, que os livros apócrifos são escritos. É quando, então, entra em cenário o Novo Testamento, na figura de João Batista, pregando no deserto, e todos, então, querem ouvi-lo. Embora esse período interbíblico tenha sido marcado por turbulências, marcado por conflito, muito material literário foi produzido pelos judeus durante esses anos. Desde os textos históricos até as obras apocalípticas. Certamente, as 3 principais obras dentro desse período interbíblico foram a Septuaginta,
os apócrifos e os manuscritos do Mar Morto. Tá? A Septuaginta, como nós já falamos em matéria passada, é a versão grega do Antigo Testamento, também conhecida como a versão dos 70. Ela possui esse nome porque, segundo a tradição judaica, 72 estudiosos teriam sido reunidos na ilha de Faros, ali próximo à cidade de Alexandria, no Egito, para traduzir o Antigo Testamento para o grego. E essa tradução teria ocorrido no prazo de 72 dias. Entretanto, acredita-se que apenas a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, tenha sido traduzido nesse período de 72 dias. Já os demais livros do Antigo Testamento, juntamente com outros livros não canônicos, foram incluídos na Septuaginta em algum momento antes do início da era cristã. Tá bom? E a Septuaginta, ela se torna a Bíblia dos judeus fora da Palestina. Isso se deu principalmente pelo fato de que muitos judeus já não falavam mais o hebraico. Então era necessário ler em grego. Então, posteriormente, a Septuaginta também se tornou a Bíblia mais usada pela igreja primitiva. Então, a Bíblia que os apóstolos liam era a Septuaginta. Embora a Septuaginta tenha sido produzida lá por volta de 250 a.C., pode-se dizer que as ações de Alexandre o Grande entre 333 e 323 a.C., quando ele vai incentivar os judeus a se mudarem para Alexandria, dando-lhe até mesmo alguns privilégios, como nós falamos, de grandes pessoas da Grécia, dos gregos, vai preparar o caminho para que esse projeto fosse finalizado. E os livros apócrifos, né, que surgem nesse período, também foram escritos nesse período intertestamentário, com exceção de 2º Esdras, que provavelmente foi escrito na data de 90 depois de Cristo. Os chamados livros apócrifos, eles constituem uma coletânea de livros, juntamente com mais alguns acréscimos dos livros canônicos. Você tem acréscimos em Daniel e você tem acréscimos em Esdras. Tá? Por outro lado, sem dúvida nenhuma, essa obra possui uma importância como fonte de informação para o estudo do período entre os 2 testamentos. Então, se você quer conhecer bem o período interbíblico, leia os apócrifos, tá? Porque eles foram construídos nesse período. Tá? Por outro lado, os livros apócrifos, tá? Eles não apresentam nenhum valor espiritual, eles não podem ser tidos como doutrina, além de conter erros cronológicos e várias ideias conflitantes com o texto canônico, eles não são inspirados por Deus. E um outro documento que surge nesse período é o chamado Manuscrito do Mar Morto. Tá? São documentos e fragmentos encontrados em 1947 em uma caverna nas colinas da costa sudeste do Mar Morto. Esse material, o Manuscrito do Mar Morto, ele incluía os livros do Antigo Testamento, alguns pedaços dos livros apócrifos, livros pseudos-epígrafos. O que são isso? Que são livros pseudos-epígrafos, textos escritos por autores que se faziam passar por personagens importantes da antiguidade. Então, alguém que não tinha nenhum tipo de influência na sua comunidade usava nome de alguém influente para que a sua obra fosse expandida. E obras apocalípticas, né? E vários outros livros específicos da seita que os produziu. Então, esse é o período interbíblico, irmãos. Então, esse é o período interbíblico importante para a construção. Bem, então, se nós fôssemos... então, os livros, esse período entre o Velho e o Novo Testamento é importantíssimo para que você e eu tenhamos uma compreensão melhor do que é o Novo Testamento. Tá bom? Aqui estão as biografias que nós usamos. Eu interrompo aqui o compartilhamento, desejando para você um bom período de aula, de estudo.
faça bom proveito dessa nossa videoaula de hoje e nos vemos numa próxima videoaula, ainda dentro desse assunto chamado Evangelhos, tá bom? Que Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.